Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que alegria estarmos aqui mais uma vez, unidos em fé, em um só propósito: buscar a presença de Deus em oração. É sempre uma bênção quando nos reunimos, mesmo que virtualmente, para clamar ao nosso Pai Celestial. Aonde 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, ali Ele estará. Então, creia, o Senhor está aqui conosco agora. Se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite este momento para se inscrever. Isso ajuda a fortalecer esta corrente de oração e a espalhar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Compartilhe este vídeo com todos que você sabe que estão enfrentando lutas, ataques espirituais, inveja, falsidade, ou se sentem enfraquecidos pela opressão. Vamos juntos clamar pela libertação. E se você crê que Deus responde aos corações sinceros, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Pai querido e amado, Deus Altíssimo, neste momento nos colocamos diante da tua presença com reverência, fé e esperança. Estamos aqui reunidos para orar com base no Salmo 11, crendo que o Senhor é o nosso refúgio, nosso escudo, nosso protetor diante de todo o mal. Senhor, muitos que estão ouvindo esta oração neste momento sentem-se cercados por olhos invejosos, por palavras mentirosas, por obras de feitiçaria, por sentimentos de falsidade que os rodeiam. Mas nós cremos que maior é o Senhor, o nosso Deus, do que todo espírito contrário, do que qualquer seta lançada pelo inimigo. Cremos que nenhuma arma forjada contra os teus filhos prosperará. Ó Pai, assim como Davi declarou no Salmo 11 que no Senhor ele se refugiava, hoje também declaramos que é em ti que buscamos proteção. Os ímpios podem armar emboscadas, podem lançar palavras de maldição, mas nós confiamos no teu poder, Senhor, que desfaz todo o laço, que quebra toda a cadeia, que destrói toda a obra das trevas. Deus Santo, toca agora o coração de cada pessoa que ora conosco. Entra com providência, Senhor. Que todo mal olhado, toda inveja, toda obra de feitiçaria, toda palavra maldita seja agora anulada em nome de Jesus. Vai passando com teu fogo purificador, Senhor, e queimando tudo aquilo que não vem de ti. Vai limpando o ambiente espiritual onde esta pessoa está. Que a paz do Senhor venha inundar este lar, este quarto, esta vida. Senhor dos exércitos, nós te suplicamos, coloca os teus anjos ao redor dos teus filhos. Acampa os teus anjos guerreiros ao redor desta casa. Guarda a entrada e a saída. Que nenhum mal possa se aproximar. Que nenhuma falsidade tenha poder de penetrar. Que toda língua mentirosa seja silenciada. Que toda máscara caia por terra diante da tua luz, ó Deus. Ó Pai, muitas vezes, aqueles que invejam não demonstram, mas tramam em silêncio. Mas tu, Senhor, és o Deus que vê o oculto, que esquadrinha corações. Não há nada escondido aos teus olhos. Por isso, nós te pedimos, revela, Senhor. Revela quem são aqueles que sorriem por fora, mas carregam veneno por dentro. Mostra, Deus, aos teus servos quem são os verdadeiros e quem são os disfarçados. Senhor, que toda tentativa do inimigo de nos derrubar, de nos envergonhar, de nos fazer tropeçar seja frustrada agora. Que todo plano de destruição, de separação, de humilhação caia por terra. Que todo altar levantado contra esta vida seja destruído pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem agora sobre cada lar representado nesta oração. Derrama da tua presença. Vai curando os corações feridos por palavras malditas, por olhares carregados de ódio, por traições disfarçadas de amizade. Vai restaurando a confiança, Senhor, vai fortalecendo a fé. Que nenhum dos teus filhos se desespere, que ninguém desista, mas que permaneçam firmes no Senhor, porque tu és justo, tu és fiel, tu és o nosso juiz. Deus, nós não confiamos nos homens, nem em cavalos, nem em espadas. Nós confiamos em ti, porque tu és o Deus que faz justiça, que quebra o arco e corta a lança, que desfaz toda a armadilha do inimigo. E é por isso que oramos com base no Salmo 11, porque o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos, os seus olhos provam os filhos dos homens. Pai, prova-nos. Vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno. Livra-nos, Senhor, dos que praticam a injustiça, dos que andam em duplicidade. Que os nossos pés estejam firmes na tua rocha,
e não sejamos abalados pelos ventos contrários. Senhor, nós também te pedimos agora pela libertação espiritual de todos aqueles que têm sido alvo de trabalhos feitos nas trevas, de rituais, de feitiçarias lançadas para confundir, amarrar e destruir vidas. Todo laço espiritual, toda corrente invisível, todo jugo imposto por forças ocultas seja agora quebrado pelo poder do sangue de Jesus. Que o teu fogo desça sobre todo altar de sacrifício maligno, sobre toda oferenda feita com o intuito de trazer confusão, doença, separação, miséria ou perturbação. Que todo espírito enviado contra esta casa, contra esta pessoa, contra esta família, agora seja repreendido em nome de Jesus e volte para o lugar de onde veio, sem causar dano, sem tocar, sem permanecer. Pai amado, te pedimos que venha com teu espírito de discernimento. Muitos dos teus filhos têm andado em meio a falsos amigos, palavras doces que escondem intenções más, promessas vazias feitas apenas para enganar e manipular. Mas o Senhor, que sonda corações, pode revelar e mostrar tudo o que está escondido. Deus de luz, expõe as trevas. Traz à tona o que está sendo ocultado por trás de gestos, de sorrisos, de elogios mal intencionados. Não permitas que teus filhos caminhem enganados. Dá sabedoria, dá visão espiritual, abre os olhos daqueles que te buscam com sinceridade. Senhor, livra-nos dos laços do engano, das armadilhas do inimigo. Cobre com o teu sangue cada mente, cada pensamento, cada decisão que será tomada por esta pessoa que ora agora. Que nenhuma voz contrária, que nenhum conselho distorcido, que nenhuma influência maligna tenha espaço para confundir, para desviar do propósito, para afastar dos planos que o Senhor já determinou. Pai, que esta mente esteja firmada em Ti, guardada pelo capacete da salvação, protegida contra toda confusão mental, contra todo ataque psíquico, contra toda opressão emocional. Deus Santo, nós também oramos agora por aqueles que têm sido vítimas de inveja disfarçada de admiração. Quantas vezes, Senhor, sorrisos são lançados, palavras de apoio são ditas, mas no coração da pessoa há ciúmes, há desejo de ver a queda, há um prazer oculto em ver o outro tropeçar. Mas nós cremos que o Senhor é o nosso escudo. Nenhum olho invejoso terá poder sobre a vida daqueles que te pertencem. Nenhuma palavra falada com segunda intenção, nenhum comentário feito para diminuir ou desmerecer, terá autoridade contra aqueles que são cobertos pela tua graça. Ó Pai, fortalece os que estão fracos. Aqueles que têm sofrido calados, que têm chorado sozinhos por não saberem mais em quem confiar, que se sentem cercados de mentiras, de acusações falsas, de injustiças. Entra agora, Deus, com a tua mão de justiça. Tu és o justo juiz. Tu conheces a verdade. Tu sabes o que está por trás de cada situação. E é por isso que te clamamos. Age, Senhor, em favor dos teus servos. Vem com teu juízo e coloca tudo em ordem. Tira o véu da mentira. Coloca a luz onde há trevas. Estabelece a tua verdade. Senhor, muitas vezes, quando as falsas acusações são lançadas, quando a inveja se manifesta através de palavras torpes ou atitudes sutis, o coração do teu filho se abate. Mas nós te pedimos, restaura agora a força emocional desta pessoa. Que ela não se sinta inferior, que ela não se sinta esquecida, que ela não se entregue ao desânimo. Fortalece com poder. Levanta com autoridade. Que esta vida se erga como um guerreiro do Senhor, sabendo que não está só, que o Senhor luta as batalhas, que o Senhor já decretou vitória. E se houver alguma brecha, Senhor, se houver alguma porta aberta que tenha dado legalidade ao inimigo, nós te pedimos, revela. Mostra com clareza. Guia esta pessoa ao arrependimento verdadeiro, à confissão, à renúncia. Porque nós sabemos que onde há arrependimento, há perdão. E onde há perdão, há libertação. Não queremos apenas orar por livramento externo, queremos também transformação interior. Muda, Senhor, tudo aquilo que ainda precisa ser alinhado contigo. Que nenhuma prática antiga, nenhum costume oculto, nenhuma influência do passado permaneça ativa para atrair ataques espirituais. Espírito Santo, sopra agora sobre este coração cansado. Sopra esperança. Sopra renovo. Sopra coragem. Que a fé se reacenda, que a confiança no teu agir se fortaleça. Que esta pessoa não se entregue ao medo, nem se dobre diante da pressão. Que ela entenda que não precisa se defender sozinha, que o Senhor é quem luta por ela, que o Senhor é quem fala por ela, que o Senhor é quem justifica,
quem protege, quem livra. E ainda que os ímpios armem os seus arcos, ainda que apontem suas flechas em segredo contra os retos de coração, como diz o Salmo 11, nós sabemos que o Senhor está no trono. E se o Senhor está no trono, nada sai do controle. Tu vês tudo, Senhor. Tu julgas retamente. Tu amas a justiça. E o teu rosto está sobre os justos. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nos prostramos em espírito diante da tua majestade e reconhecemos que só o Senhor é digno de honra, glória, poder e autoridade. Não há outro refúgio mais seguro do que os teus braços. Tu és o nosso escudo impenetrável, a nossa fortaleza inabalável. O mundo pode se levantar com suas ameaças, a língua do homem pode ferir como espada afiada, mas quando estamos escondidos em ti, nenhuma seta do inimigo pode nos atingir. Tu és o Deus que vela pelos teus filhos dia e noite. Senhor, olhamos ao nosso redor e vemos que a inveja tem se multiplicado. Pessoas sendo perseguidas simplesmente por brilharem, por se manterem firmes, por não cederem ao sistema deste mundo. A inveja é silenciosa, sutil, mas mortal. Ela se esconde nos olhares, nos gestos, nos elogios disfarçados. Por isso, Pai, cobrimos agora com a tua unção todos os teus servos e servas que estão sendo vítimas do espírito de inveja. Que nenhuma intenção maliciosa prospere. Que nenhuma comparação doentia se transforme em maldição. Que todo desejo oculto de queda, todo pensamento contrário seja desfeito agora pelo poder do nome de Jesus. Declaramos que os teus olhos, Senhor, estão atentos aos retos de coração. Mesmo quando somos feridos injustamente, mesmo quando não conseguimos compreender o porquê dos ataques, confiamos que nada escapa ao teu olhar. Tu provas os corações. Tu pesas as intenções. Tu julgas com retidão. Por isso, não clamamos por vingança, mas por justiça. Justiça do alto. Justiça que não falha. Justiça que vem no tempo certo, com equilíbrio, com sabedoria, com autoridade divina. Pai, também levantamos nossas vozes contra toda forma de bruxaria, feitiçaria, magia negra, encantamentos, pactos e votos feitos em nome das trevas. Muitos de teus filhos estão sendo perseguidos espiritualmente sem sequer saberem. Palavras lançadas nas madrugadas, nomes pronunciados em rituais, bonecos usados para representar suas dores, fotografias colocadas sobre altares demoníacos. Mas hoje nós declaramos em oração que todo esse arsenal maligno é destruído pelo poder do sangue do Cordeiro. Que o fogo do teu Espírito consuma cada objeto consagrado. Que os demônios que foram enviados para atacar retornem envergonhados. Que nenhuma presença maligna permaneça neste lar, nesta vida, neste caminho. Repreendemos agora, em nome de Jesus, todo espírito de controle, toda amarração que impede avanços, todo bloqueio espiritual que se manifesta através de portas fechadas, confusões sem explicação, doenças recorrentes, brigas constantes no lar, pensamentos de desistência e morte. Ordenamos que todo esse ciclo seja interrompido agora. Que a unção da libertação caia como chuva sobre esta pessoa que ora conosco. Que correntes sejam quebradas, que o ciclo de dor seja rompido, que o ciclo de opressão espiritual chegue ao fim. Senhor, toca também nas palavras lançadas no oculto. A falsidade tem sido uma arma usada por Satanás para causar divisão, difamação, isolamento. Mas nós rejeitamos agora todo o veneno falado pelas costas, toda mentira articulada, toda fofoca arquitetada para manchar reputações. Que a verdade prevaleça. Que o Senhor mesmo se levante como defensor daqueles que foram caluniados injustamente. Que os ouvidos que ouviram mentiras sejam purificados. Que os corações que acolheram falsidades sejam alcançados pela luz da verdade. Porque o Senhor é Deus de justiça e verdade, e nenhuma mentira permanece de pé diante de ti. Pai, levanta teus filhos como colunas inabaláveis, mesmo diante da oposição. Dá ousadia, Senhor, para que não recuem diante da afronta. Que não se escondam diante da zombaria. Que não se envergonhem de te honrar mesmo quando são cercados por falsidade e críticas. Dá coragem para permanecerem firmes como Davi permaneceu, mesmo quando os fundamentos pareciam destruídos. Porque o Senhor é quem sustenta todas as coisas. E mesmo que o mundo diga que não há mais o que fazer, nós sabemos, quando o Senhor está no controle, tudo pode ser restaurado. Clamamos agora por cura interior, Senhor.
Quantos têm carregado marcas profundas causadas por ataques espirituais, olhares invejosos, traições inesperadas, amizades que se revelaram armadilhas? Quantas noites de choro silencioso! Quantas lágrimas que ninguém viu, mas o Senhor viu. E por isso pedimos, seca agora essas lágrimas. Entra no íntimo do coração. Tira os traumas, tira a desconfiança, tira o peso da alma. Restaura a leveza, a alegria, a paz. Que cada cicatriz se transforme em testemunho do teu poder. Que cada ferida se torne uma marca da tua fidelidade. Pai, queremos te servir com liberdade. Queremos caminhar com o coração limpo, com a mente em paz, com o espírito fortalecido. Por isso, te suplicamos, fecha toda a brecha, fecha todo o acesso do inimigo, quebra toda palavra que foi lançada contra este ministério, contra esta casa, contra esta vida. E unge com óleo novo, Senhor. Renova o altar. Renova a mente. Renova a força. Que o teu espírito sopre onde antes havia silêncio. Que o teu poder se manifeste onde antes havia escuridão. Porque quando o Senhor entra, o mal precisa sair. Onde o teu espírito habita, não há espaço para confusão, inveja ou feitiçaria. O Senhor é fogo consumidor. O Senhor é o Rei dos exércitos. O Senhor é o Deus que peleja por nós. E confiamos que nenhuma oração feita com sinceridade volta vazia. Ainda que não vejamos agora, cremos que o Senhor está agindo. Porque os teus caminhos são mais altos, e os teus pensamentos são mais profundos do que os nossos. Por isso esperamos com fé, confiando que o Senhor está quebrando correntes, derrubando muralhas, desfazendo palavras lançadas e restaurando destinos. Senhor Deus de justiça e verdade, nos colocamos mais uma vez na brecha em favor daqueles que têm sido atacados pelas forças ocultas, pelas energias malignas, pelas obras das trevas que se escondem em palavras suaves e olhares fingidos. Tu és o Deus que esquadrinha os corações e conhece o íntimo dos homens. Nada passa despercebido aos teus olhos, e é por isso que, com base no Salmo 11, te clamamos. Vem como juiz supremo, como defensor dos teus filhos, como luz que dissipa toda sombra de falsidade. Pai, muitos que oram conosco agora têm sido alvos de inveja desde a infância. Foram olhados com desdém por parentes, colegas, líderes, pessoas próximas que deveriam proteger, mas ao invés disso, lançaram palavras destrutivas. Essas palavras criaram raízes de medo, insegurança, limitação e vergonha. Mas hoje nós declaramos libertação total dessas palavras malditas. Que toda palavra que tentou anular o potencial, todo olhar que quis ofuscar a luz, todo gesto que trouxe inferioridade, seja agora arrancado pela raiz, em nome de Jesus. Senhor, corta agora toda ligação espiritual com pessoas que carregam más intenções. Pessoas que se aproximaram com interesses, que entraram com falsidade, que fingiram comunhão mas na verdade carregavam inveja, ciúmes, desejo de controle. Que todo vínculo espiritual que se formou fora da tua vontade seja quebrado agora. Que todo laço de alma nocivo seja desfeito. Que toda troca de energia, presente, palavra ou contato que tenha servido como porta para ação maligna seja cancelado neste momento. Ó Deus, clamamos também contra as práticas disfarçadas de espiritualidade, que são na verdade disfarces de bruxaria moderna. Palavras bonitas, conselhos manipulativos, orações misturadas com misticismo e práticas contrárias à tua palavra têm enganado muitos. Senhor, abre os olhos dos teus filhos. Que eles não sejam seduzidos por aparentes luzes que escondem trevas. Que a tua verdade resplandeça sobre toda mentira revestida de religiosidade. Que o discernimento cresça, que a maturidade espiritual se estabeleça, e que todo engano seja lançado por terra. Deus vivo, muitos têm sentido o peso da opressão nos sonhos, nas noites em claro, nas visitas espirituais que trazem medo, nos pesadelos que se repetem com rostos e vozes familiares. Mas nós te suplicamos agora, visita esses quartos. Entra nessas madrugadas. Que todo espírito opressor seja expulso. Que toda visitação demoníaca cesse agora. Que os anjos do Senhor tomem posição, que o céu se abra sobre estas vidas. Que as noites sejam restauradas para o descanso. Que o sono seja suave. Que a alma encontre repouso. E Senhor, não esquecemos daqueles que, por te servirem, foram perseguidos por falsos irmãos, por pessoas que se levantaram dentro da igreja,
do ministério, do convívio espiritual. Pessoas que usaram da tua palavra para manipular, para ferir, para acusar, para amaldiçoar com vestes de piedade. Pai, cura esses corações. Restaura a confiança perdida. Levanta novamente aqueles que foram feridos no ambiente onde deveriam ser acolhidos. Não permitas que a mágoa crie raiz. Não deixes que o coração endureça, mas que a graça do Senhor renove, purifique e transforme. Toca também, Senhor, nos relacionamentos familiares marcados por falsidade. Onde a rivalidade entre irmãos, onde a ciúme entre parentes, onde o coração do pai se voltou contra o filho, onde a mãe se calou diante da injustiça. Restaura, Senhor, os laços de sangue que foram contaminados pela inveja. Que todo espírito de separação, de divisão, de confusão seja desfeito agora. Que as palavras de maldição que foram lançadas por parentes, mesmo sem intenção, sejam canceladas. Que o amor de Cristo reine sobre os lares. Que os filhos se voltem para os pais, e os pais para os filhos. Senhor, há pessoas que têm experimentado ciclos repetitivos de derrota. Elas se levantam, começam a crescer, e de repente tudo desaba. As portas se fecham, os relacionamentos se rompem, as finanças desaparecem, a saúde enfraquece. Elas não entendem o porquê. Mas hoje nós discernimos que há mãos ocultas tentando bloquear o avanço. Mãos que operam nas trevas, mãos que lançam palavras em altares estranhos, mãos que escrevem nomes em papéis, enterram objetos, oferecem sacrifícios para impedir o progresso. Mas hoje nós levantamos um clamor de guerra. Toda ação feita contra essa vida, contra esse nome, contra esse destino, seja agora anulada no mundo espiritual e físico, pelo poder do sangue de Jesus. Declaramos que o Senhor é o nosso refúgio, mesmo quando os fundamentos parecem abalados. Quando não sabemos mais em quem confiar, quando os pilares das relações humanas desmoronam, é em Ti que nos firmamos. E é por isso que oramos com fé, confiando que o Teu trono permanece inabalável. Que as decisões tomadas no céu prevalecem sobre as palavras lançadas na terra. Que o Senhor disse cumpre, mesmo quando tudo ao redor tenta dizer o contrário. Senhor, unge agora os olhos espirituais de Teus filhos. Dá visão, discernimento, sabedoria. Que eles não sejam enganados por aparência, por elogio, por posição social, por religiosidade aparente. Que vejam além do natural. Que percebam os sinais. Que ouçam a Tua voz no silêncio. Que sintam o Teu Espírito os alertando, os conduzindo. Que os pés deles não entrem em emboscadas. Que os olhos deles não se deixem enganar. Que os ouvidos deles filtrem o que vem de Ti e rejeitem o que vem para confundir. E que, acima de tudo, a paz que excede todo entendimento guarde os corações. Porque mesmo cercados de falsidade, mesmo perseguidos pela inveja, mesmo atacados por bruxaria, quem está debaixo da Tua mão não é tocado. Porque o Senhor guarda a entrada e a saída, guarda o dia e a noite, guarda a alma e o espírito. E nada pode frustrar os Teus planos para aqueles que Te amam. Altíssimo Deus, que habita nos altos céus, mas também faz morada com contrito e humilde de espírito, nós nos achegamos a Ti com temor e reverência, reconhecendo que sem a Tua presença somos vulneráveis, expostos, frágeis diante das investidas do mal. Mas em Ti, Senhor, temos abrigo. Em Ti, temos segurança. Em Ti, encontramos uma rocha firme que nos sustenta mesmo quando o chão parece ruir. O Salmo 11 nos lembra que quando os fundamentos são abalados, os Teus olhos continuam atentos, e os Teus propósitos permanecem inabaláveis. Deus Santo, nós Te suplicamos agora por libertação profunda nas áreas ocultas da vida dos Teus filhos. Áreas que foram feridas por maldições ancestrais, por pactos geracionais, por envolvimentos de antepassados com práticas ocultas, idolatria, cultos pagãos e consagrações malignas. Quantos estão enfrentando batalhas que não começaram com eles, mas que os alcançaram por meio da linhagem familiar. Mas hoje, Senhor, pelo poder do sangue do Cordeiro, pedimos que toda a cadeia hereditária de bruxaria, feitiçaria, manipulação espiritual e opressão demoníaca seja quebrada agora. Que a Tua luz entre em cada área escondida. Que a Tua presença purifique cada raiz contaminada. Pai, oramos agora também contra toda obra de palavras malditas lançadas por aqueles que desejam nossa queda. Palavras que saem como veneno, disfarçadas de conselhos, de amizade, de preocupação.
palavras que amaldiçoam, que lançam dúvida, que projetam medo, que semeiam desânimo. Muitas dessas palavras foram acolhidas sem discernimento, plantadas no coração como sementes que agora produzem frutos amargos de insegurança, bloqueio emocional, frustração e desistência. Senhor, vai agora com teu poder nessas memórias, nessas palavras ouvidas e recebidas. Desfaz, desativa, apaga. Tira o efeito destrutivo dessas sentenças maliciosas. E planta no lugar delas a tua verdade, tua promessa, tua identidade. Levanta teus filhos com autoridade, Senhor. Muitos têm vivido abaixo do que o Senhor planejou por causa dos ataques da inveja e da falsidade. Cercados por pessoas que sorriem por fora, mas alimentam desejos secretos de ver sua ruína. Pessoas que observam cada passo, não para apoiar, mas para criticar, não para interceder, mas para acusar, não para inspirar, mas para competir. Mas te pedimos agora, tira o teu povo da exposição. Coloca-os sob tua cobertura. Livra-os da armadilha do reconhecimento sem preparo. Protege-os de se tornarem alvos por andarem fora do tempo. Esconde-os debaixo da tua asa até que venha o tempo certo da exaltação que vem de ti e não dos homens. Senhor, quebramos agora todo o ciclo de manipulação. Toda pessoa que tem exercido domínio emocional, psicológico ou espiritual sobre teus filhos, que tem tentado moldar suas decisões com base no medo, na culpa ou na dependência, seja agora confrontada pela tua verdade. Que a consciência se liberte. Que o espírito se fortaleça. Que as alianças tóxicas sejam desfeitas. Que toda influência nociva perca força. Que as vozes humanas sejam silenciadas para que a única voz que se ouça seja a tua. Ó Deus, também clamamos por livramento contra os ataques invisíveis que se manifestam como atrasos, doenças recorrentes, perdas inexplicáveis, acidentes evitáveis, esgotamento sem causa médica, tristeza sem razão aparente. Tudo isso, Senhor, são estratégias das trevas para minar a fé, roubar a alegria, impedir o avanço. Mas hoje nós declaramos: basta! Que todo plano oculto seja frustrado. Que o Senhor envie teus anjos para interceptar cada dardo inflamado, cada plano armado, cada armadilha plantada. Que o inimigo que vinha por um caminho fuja por 7. Que a autoridade do nome de Jesus seja como um selo de proteção sobre esta casa, esta vida, esta família. E Senhor, não queremos apenas ser protegidos, queremos ser usados por Ti para resgatar outros. Que a unção que o Senhor derramar neste momento não seja apenas para defesa, mas para avanço. Que cada vida que está sendo liberta agora se torne instrumento nas Tuas mãos. Que seja luz no meio das trevas. Que seja resposta no meio do caos. Que seja testemunho vivo do Teu poder. Que onde havia medo, agora haja ousadia. Onde havia insegurança, agora haja coragem. Onde havia confusão, agora haja direção. Repreendemos também os sonhos contaminados por palavras de inveja e maldição. Muitos estão sonhando pequeno porque foram ensinados a se calar, a não se destacar, a não crescer para não incomodar. Mas te pedimos agora, liberta os sonhos, Senhor. Que teus filhos sonhem alto, com ousadia, com fé. Que eles saiam do lugar de sobrevivência e entrem no lugar de propósito. Que compreendam que o brilho que o Senhor colocou neles não é para provocar inveja, mas para cumprir destino. E que o Senhor os guarda enquanto brilham, os sustenta enquanto avançam, os protege enquanto frutificam. Senhor, toca nas vozes interiores. Quantos têm sido atormentados por pensamentos repetitivos de que não são bons o bastante, de que vão falhar, de que não são dignos do teu cuidado? Mas hoje nós ordenamos que toda mentira plantada pelo inimigo na mente seja retirada. Que a tua verdade prevaleça. Que a mente seja limpa, restaurada, renovada pela tua palavra. Que todo pensamento que exalta o medo seja substituído por pensamentos que exaltem a fé. Que a mente de Cristo governe cada decisão, cada emoção, cada escolha. Tu és o Deus que vê o coração. Tu sabes o que ninguém mais sabe. Tu conheces a luta que não foi contada, a lágrima que não foi vista, a guerra que não foi explicada. E mesmo assim, permaneces fiel. Por isso, entregamos mais uma vez tudo nas tuas mãos. Nossas dores, nossos medos, nossas batalhas espirituais, nossas necessidades. Tudo está diante de ti.
Porque cremos que o Senhor está sentado no seu trono, como diz o Salmo 11, e nada foge ao teu controle. Deus eterno, tu que sondas os pensamentos e provas os corações, nós continuamos em clamor diante de ti, suplicando por intervenção divina contra todo o levante espiritual que tem sido arquitetado nas sombras. Pai, o mal se organiza em silêncio, com aparência de luz, disfarçado em intenções aparentemente boas, mas repletas de engano. Nós denunciamos agora essas estratégias malignas. Apresentamos diante de ti, Senhor, os planos ocultos, as intenções dissimuladas, os acordos silenciosos entre homens e trevas que têm sido usados para paralisar teus filhos. Que todo envolvimento consciente ou inconsciente com obras das trevas seja quebrado agora. Que nenhuma aliança feita por ignorância ou por engano continue em vigor. Que o sangue de Jesus fale mais alto que qualquer pacto. Senhor, muitos têm sentido o peso espiritual quando entram em certos lugares, quando estão perto de certas pessoas, quando iniciam projetos ou quando se aproximam da vitória. É como se algo sempre os puxasse para trás. Há um peso invisível, um bloqueio, uma resistência que vai além do natural. Mas hoje oramos com fervor, com autoridade, com entendimento, para que essas barreiras espirituais sejam agora dissolvidas. Que todo altar erguido contra essa vida, que todo feitiço lançado, toda oração contrária, todo trabalho feito com o nome dessa pessoa, toda oferenda consagrada para destruição, seja consumido agora pelo fogo do Deus vivo. Pai, também intercedemos por aqueles que têm sido vítimas de difamação e mentiras. Quantos têm sido caluniados, mal interpretados, julgados por palavras distorcidas, atacados pelas costas por pessoas que se diziam amigas. Mas o Senhor é Deus de justiça. O Senhor levanta o justo mesmo quando todos ao redor o acusam. Por isso pedimos, venha com justiça sobre essas situações. Que a verdade prevaleça. Que o Senhor desmascare as mentiras, revele as intenções, exponha os enganos. Que todo espírito de confusão, de intriga, de divisão seja desfeito agora. E que o nome do teu filho, da tua filha, seja limpo, restaurado, honrado por tuas mãos. Senhor, quantos têm sofrido com pessoas que lançam palavras de derrota vestidas de conselhos? Palavras como, você não vai conseguir, é melhor desistir, isso é demais para você, ninguém vai te apoiar. Essas palavras penetraram como flechas, e algumas delas até encontraram abrigo no coração. Mas agora, em nome de Jesus, nós rejeitamos toda palavra que não nasceu do teu espírito. Toda frase que foi semeada para matar a fé, para impedir o avanço, para sabotar o destino, seja agora arrancada e lançada fora. Nós declaramos que a única palavra que tem autoridade sobre nossas vidas é a que sai da tua boca, Senhor. E se tu disseste que haverá vitória, então assim será. Deus forte, também clamamos por aqueles que enfrentam batalhas silenciosas. Aqueles que não têm com quem compartilhar a dor, que se sentem incompreendidos, solitários, cercados por pessoas, mas ainda assim com o coração vazio. Muitos têm sido vítimas de inveja simplesmente por tentarem viver com alegria. Outros são atacados por prosperarem, por sorrirem, por avançarem, por resistirem ao mal. Mas hoje nós te pedimos, enche esses corações com teu espírito. Que a solidão seja substituída pela tua presença. Que a angústia se transforme em força. Que a dor gere intimidade contigo. E que o brilho que carregam venha de ti, e não possa ser apagado por nenhum olhar de inveja. Senhor, também levantamos um clamor pelos lares que estão sendo atacados por influência espiritual maligna. Casamentos em crise sem explicação racional, brigas constantes, palavras duras, frieza repentina. Filhos que se afastaram, esposos que se tornaram distantes, esposas que perderam a alegria. Senhor, muitos desses lares estão sob influência direta de obras feitas para destruição. Mas agora oramos com fé, entra nesses lares. Quebra o ciclo da destruição. Cancela toda maldição enviada contra a família. Que o sangue do Cordeiro seja aspergido sobre cada porta, cada parede, cada canto desta casa. Que a tua paz reine novamente. Que o amor seja restaurado. Que o perdão seja liberado. E que a unidade volte a florescer. Pai, também trazemos diante de ti os ambientes de trabalho onde o espírito de inveja se manifestou como perseguição, competição desleal, palavras falsas, sabotagem. Muitos dos teus filhos estão em ambientes tóxicos, tentando manter a fé e a integridade,
mas sendo pressionados por olhares acusadores, por fofocas, por superioridades injustas. Pedimos agora, dá discernimento. Livra-os das armadilhas. Abre portas onde possam ser honrados, respeitados, reconhecidos. E até que essa porta se abra, sustenta-os com força, com graça, com sabedoria. Que eles não se contaminem, não se calem diante da injustiça, mas permaneçam firmes, como luz no meio das trevas. Senhor, unge os ouvidos dos teus filhos. Que eles não ouçam o que não vem de ti. Que todo som de acusação, crítica destrutiva, fofocas, zombaria e mentira seja filtrado. Que o coração deles não absorva essas palavras. Que tenham sensibilidade espiritual para reconhecer quando uma palavra é lançada como semente de destruição. E que aprendam a rejeitar, em oração, toda palavra que não foi enviada do céu. Que não haja mais concordância com maldições disfarçadas. Que toda aceitação de rótulos errados seja agora quebrada. Que eles se vejam como o Senhor os vê, filhos amados, escolhidos, chamados para um propósito maior. Senhor, hoje clamamos também pelo fortalecimento espiritual. Porque quem enfrenta a inveja, a bruxaria, o mal olhado e a falsidade, precisa estar revestido da armadura espiritual. Então, Senhor, fortalece o espírito de cada um que ora agora. Dá coragem para resistir ao dia mau. Dá entendimento para discernir os ataques. Dá mansidão para responder ao ódio com sabedoria. Dá firmeza para não retroceder diante das ameaças. Que o capacete da salvação proteja suas mentes, que o escudo da fé apague os dardos inflamados, que a espada do Espírito os arme com a verdade da tua palavra. E por fim, Senhor, queremos declarar que não seremos vencidos. Ainda que se levantem contra nós, ainda que nos olhem com desprezo, ainda que tentem nos enfeitiçar com palavras ou práticas ocultas, o Senhor está no seu trono. O Senhor governa acima de todos. O Senhor examina os justos e os ímpios, e ao justo o Senhor guarda. Nós confiamos em ti, mesmo quando os fundamentos da terra são abalados. E por isso seguimos em paz. Seguimos protegidos. Seguimos vitoriosos, pois estamos debaixo das tuas mãos poderosas. Senhor dos exércitos, tu és o Deus que peleja por nós. Tu és o escudo que nos protege quando as palavras se tornam flechas, quando os olhares carregam veneno, quando o ambiente se fecha em sombras. Continuamos em oração, Pai, porque há vidas neste momento que estão em guerra e nem sequer conseguem explicar a origem do que sentem. Pessoas que estão cercadas por um mal silencioso, sem nome, sem forma, mas que os sufoca, os limita, os oprime. Mas sabemos que por trás da aparência natural, há uma batalha espiritual, e por isso nos colocamos de joelhos, com autoridade e fé, para declarar que nenhuma arma forjada contra os teus filhos prosperará. Nenhuma bruxaria, nenhum feitiço, nenhum encantamento, nenhum pacto oculto terá efeito sobre aqueles que estão debaixo da tua cobertura. Senhor, clamo agora por libertação total de qualquer marca espiritual deixada por envolvimento com ocultismo, direta ou indiretamente. Muitos foram expostos ainda crianças a simpatias, rituais, consultas a médiuns, benzimentos que não vinham do teu espírito. Outros aceitaram objetos em casa, conselhos de pessoas que trabalhavam com magia, palavras disfarçadas de espiritualidade, mas que traziam influência maligna. Hoje, Senhor, tudo isso é colocado diante de ti. Que seja feita uma limpeza espiritual profunda. Que o teu fogo venha consumir todo objeto contaminado, toda lembrança espiritual, toda raiz de contaminação, todo acesso aberto ao inimigo. Fecha, Senhor, toda brecha. Cobre com teu sangue tudo o que um dia foi exposto à escuridão. Faz renovo completo. Senhor, muitos têm vivido sob peso constante, sentindo-se drenados, cansados sem causa, desanimados do nada. Pedimos agora que todo espírito enviado para sugar forças, alegria, visão, motivação, seja desmascarado e expulso. Que todo espírito de opressão, espírito de manipulação emocional, espírito de confusão mental, seja derrotado pela luz do teu Espírito Santo. Não aceitamos mais que teus filhos caminhem com pesos que não são seus, carregando fardos que o Senhor não colocou. Que caia por terra toda opressão vinda de palavras, pensamentos, olhares e intenções carregadas de inveja, de desejo de queda, de sabotagem. Ó Deus, também clamamos por discernimento aguçado.
Muitos têm sido enganados por pessoas que se aproximam com palavras doces, com gestos bondosos, mas que por trás escondem manipulação, feitiçaria, intenções espirituais malignas. Pessoas que usam da aparência de religiosidade, mas que são instrumentos para confundir, para atrapalhar, para lançar desânimo. Senhor, revela quem são os falsos amigos. Revela quem são os que se dizem irmãos, mas que alimentam competição, fofoca, inveja, dissimulação. Tira a venda dos olhos. Dá sabedoria para cortar laços que precisam ser rompidos. Fortalece os corações para dizer não ao que parece bom, mas que não vem de ti. Pai, também oramos por libertação de julgamentos e palavras lançadas por familiares, líderes ou pessoas de autoridade. Quantos foram feridos por quem deveria protegê-los? Quantos foram amaldiçoados com palavras duras ditas em momentos de raiva ou inveja? Palavras como: você nunca vai conseguir, você não é ninguém, você é um erro, você é fraco, você nunca vai mudar. Essas palavras, Senhor, ferem mais do que pancadas. Elas moldam a identidade. Mas hoje, Pai, oramos para que essas maldições sejam anuladas. Que essas sementes secas deixem de produzir dor. Que o teu amor reconstrua tudo o que foi quebrado. Que a voz do Pai Celestial seja mais forte do que todas as vozes humanas. Que teus filhos saibam quem são em ti, escolhidos, amados, capacitados, restaurados. E Senhor, trazemos também à tua presença aqueles que têm sido assolados por sonhos malignos, visões noturnas perturbadoras, sensações ruins ao dormir ou ao acordar. Quantos não conseguem repousar em paz porque sabem que, ao fechar os olhos, são atacados com medo, com imagens estranhas, com sensações de toque espiritual, com vozes que os acusam ou os assustam. Mas agora, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos: toda opressão noturna cesse. Que teus anjos acampem ao redor dos teus filhos. Que toda obra feita para invadir o sono, todo espírito enviado para causar tormento à noite, toda entidade que se manifesta no sonho seja expulsa agora pelo poder do nome de Jesus. Que a mente seja selada. Que o corpo descanse. Que a alma se renove. Senhor, toca agora em cada coração que carrega marcas de traições. Pessoas que abriram o coração, dividiram planos, confiaram em amigos e foram apunhaladas com a falsidade. Pessoas que ajudaram, investiram tempo, recursos, conselhos e receberam em troca ingratidão, difamação e abandono. Cura essas feridas, Pai. Tira a amargura, tira o medo de confiar novamente. Restaura o coração partido. Ensina o teu povo a discernir melhor, mas sem endurecer. Que não se tornem céticos, frios, distantes por causa da falsidade dos outros. Que aprendam a perdoar, mas também a se proteger. Que sejam sábios como serpentes, mas mansos como pombas. E Senhor, continuamos pedindo cobertura espiritual sobre cada projeto, cada sonho, cada passo que teus filhos estão dando. Quantos têm vivido ciclos de repetição? Começam bem, mas são interrompidos. Recebem uma boa notícia, e logo vem algo para estragar. São promovidos, mas logo surgem conflitos. Iniciam algo novo, e sem explicação aquilo se desfaz. Senhor, quebra agora esses ciclos malignos. Cancela todo o padrão de autossabotagem espiritual. Rompe com toda a estrutura que foi construída para impedir o progresso. Que toda a programação feita nos céus das trevas, toda a tabela espiritual usada para controlar datas, estações e movimentos, seja agora cancelada. Que o tempo dos teus filhos esteja em tuas mãos e não sob domínio de forças contrárias. Te pedimos agora que a luz do Senhor invada os lugares sombrios. Que haja revelação de tudo que está escondido. Que o Senhor mostre a origem da opressão, revele as raízes da dor, exponha os verdadeiros inimigos, e desfaça toda a rede de engano. Pedimos que, como no Salmo 11, os teus olhos continuem examinando os filhos dos homens, e que o Senhor pese a mão contra os que agem com iniquidade. Livra-nos dos que têm aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. Afasta de nós os que são fontes de contaminação, e aproxima-nos dos que têm teu espírito, teu caráter, tua unção. Altíssimo Deus, prosseguimos debaixo da tua mão poderosa, clamando por libertação contra toda investida espiritual oculta, toda corrente de inveja, toda palavra lançada em forma de praga, toda aliança de bruxaria feita contra os teus filhos.
Senhor, muitos nem imaginam quantas vezes foram alvo de obras feitas no silêncio, de pensamentos lançados como setas, de desejos malignos disfarçados de amizade. Mas o Senhor vê tudo. O Senhor sonda até o que é dito em segredo. Nada escapa dos teus olhos. Por isso, agora, em oração, apresentamos cada nome, cada intenção, cada laço escondido, e pedimos: corta, Senhor. Desfaz, anula, repreende, dissipa. Que nenhuma ação das trevas permaneça de pé diante da luz da tua presença. Tua palavra em Salmo 11 nos lembra que, mesmo que os fundamentos estejam sendo abalados, o Senhor continua sentado no seu trono. Isso nos dá segurança, Senhor. Mesmo quando tudo parece ruir, quando há confusão em nossos lares, quando os relacionamentos estão sendo contaminados por mal-entendidos, quando sentimos a atmosfera carregada por olhares invejosos, por intenções impuras, ainda assim, podemos nos apoiar no teu trono de justiça. Por isso clamamos: julga nossas causas. Vê a sinceridade dos nossos corações. Derrama teu juízo sobre toda língua mentirosa, sobre toda falsidade que se esconde atrás de sorrisos. Que aqueles que tramam o mal caiam em suas próprias armadilhas. Que as ciladas feitas para nos prender sirvam de testemunho da tua justiça, pois o Senhor defende os que confiam em ti. Senhor, oramos agora por todos que estão sendo alvo de inveja disfarçada de elogios. Quantas vezes a inveja se esconde em palavras bonitas, mas carregadas de rivalidade, de ironia, de desejo de destruição. Muitas dessas palavras são como veneno que contamina sem que a vítima perceba. Mas agora, Pai, nos posicionamos com autoridade espiritual e declaramos que todo elogio que na verdade foi maldição, toda comparação disfarçada que gerou peso, todo desejo de derrota escondido por trás de um falso apoio, seja revelado e neutralizado. Que nenhuma intenção maligna prospere. Que o espírito de ciúmes, de rivalidade, de competição, perca seu poder agora. E que teus filhos sejam livres para brilhar sem medo, para crescer sem culpa, para prosperar sem se sentirem alvos de destruição. Deus Santo, oramos também pelas pessoas que têm sofrido ataques em seus corpos físicos por causa de ações espirituais. Quantos têm sentido dores sem causa, doenças que os médicos não explicam, fraquezas que não cessam, e tudo isso como consequência de palavras lançadas, trabalhos feitos, invocações malignas. Agora, Senhor, entra com cura sobrenatural. Visita o sangue, os ossos, os nervos, os órgãos, cada célula. Que o teu poder entre onde nenhum exame alcança. Que toda enfermidade espiritual que se manifestou no corpo seja arrancada pela raiz. Que todo mal-estar, toda paralisia, toda limitação física causada por influência das trevas seja quebrada. Declaramos que o corpo é templo do Espírito Santo e que não há espaço para nenhuma presença maligna. Pai, oramos também por aqueles que carregam o fardo do silêncio. Pessoas que não conseguem contar o que estão passando. Que se sentem cercadas por inveja, mas não sabem como falar. Que percebem a falsidade ao redor, mas não têm para onde correr. Que sentem a atmosfera espiritual pesada, mas não sabem como reagir. A esses, Senhor, dá discernimento e força. Que a tua voz fale mais alto que o medo. Que eles saibam, por revelação, quem são os verdadeiros e quem são os enviados para destruir. Que o Senhor levante sentinelas de oração ao redor deles. Que eles não estejam mais sozinhos. Que sintam o peso sendo retirado agora. Que a opressão dê lugar à leveza. Que a angústia ceda espaço à paz. Senhor, muitos têm sido perseguidos sem motivo. No trabalho, no ministério, na vizinhança, até mesmo dentro da família. Sem causa aparente, sem explicação lógica. Mas por trás dessa perseguição está o espírito da inveja. Está o ódio pelo brilho que carregam. Está a tentativa de apagar a chama que o Senhor acendeu. Mas declaramos agora que essa perseguição cessará. Que todo espírito de afronta, de acusação, de exposição maliciosa, perca o direito de tocar nos teus ungidos. Que as línguas sejam silenciadas. Que os corações sejam constrangidos. Que a verdade venha à tona, e que os que foram perseguidos sejam exaltados por tuas mãos. Senhor, levanta os teus filhos com autoridade. Que eles não tenham mais medo de orar contra o mal. Que não fiquem calados diante da injustiça. Que não aceitem mais ser alvos passivos da inveja,
da feitiçaria, da falsidade. Que se levantem como guerreiros espirituais. Que tenham coragem de consagrar seus lares, seus negócios, seus ministérios. Que orem sem cessar. Que façam jejum. Que leiam a palavra com fervor. Que se tornem tochas vivas que iluminam e repelem as trevas. Que onde eles entrarem, a inveja recue. Que onde eles pisarem, a bruxaria seja desfeita. Que onde abrirem a boca, a falsidade seja silenciada. E oramos também, Senhor, por restauração do destino profético. Porque muitos tiveram seus caminhos desviados por causa da influência de palavras contrárias, de amizades que sugavam, de ambientes contaminados. Mas hoje pedimos que o Senhor corrija o trajeto. Que volte a alinhar os passos. Que restaure o tempo perdido. Que devolva a visão. Que reative os sonhos que foram enterrados por medo, por pressão, por palavras de maldição. Que todo projeto que foi travado por interferência espiritual seja liberado. Que tudo o que foi retido seja agora solto. Que as portas que foram fechadas por inveja e bruxaria sejam reabertas por ordem do céu. Senhor, estamos debaixo da tua soberania. Não tememos o olhar de invejosos, nem o toque de feiticeiros, nem as mentiras dos falsos, porque confiamos em ti. O Senhor é a nossa justiça, a nossa proteção, o nosso refúgio. Ainda que nos cerquem como um exército maligno, maior é o que está conosco. E por isso te adoramos no meio da batalha. Te exaltamos no meio da luta. Te glorificamos mesmo quando somos atacados, porque sabemos que nossa vitória já foi decretada. Pai, em nome de Jesus, seguimos em oração com o coração derramado na tua presença. Nós reconhecemos que vivemos em tempos em que o espiritual se manifesta com mais intensidade do que nunca. Os olhos não veem tudo, mas o espírito sente. Opressões sutis, ataques silenciosos, ações malignas camufladas em rotinas normais. Mas hoje declaramos: não viveremos mais ignorando o que acontece no invisível. Estamos despertando. Estamos em vigilância. Estamos firmados em ti, Senhor. E por isso clamamos: revela o que precisa ser revelado. Expõe o que está escondido. Abre os olhos dos teus filhos para discernirem as investidas contra suas vidas, suas casas, seus casamentos, suas finanças, seus ministérios. Senhor, quantos estão sofrendo porque abriram portas sem saber? Palavras que repetiram sem entender o peso. Objetos que trouxeram para dentro de casa achando que eram inofensivos. Vínculos com pessoas que pareciam espirituais, mas tinham pacto com trevas. Senhor, limpa tudo. Que teu Espírito Santo sopre dentro das casas agora. Que o teu vento remova todo objeto que carrega maldição. Que a tua luz brilhe sobre cada canto escuro. Que os teus anjos passem de cômodo em cômodo e expulsem toda presença indesejada, toda carga espiritual enviada por trabalhos, rituais, sacrifícios ocultos. Oramos também por proteção emocional. Porque o inimigo não ataca só com doenças ou miséria, ele ataca nas emoções. Traz desânimo repentino, tristeza sem causa, irritação sem motivo, vontade de desistir sem explicação. E tudo isso, muitas vezes, é fruto de olho grande, de maldições faladas, de inveja não confessada, de bruxaria lançada por pensamentos e intenções perversas. Mas agora, Senhor, nós oramos para que haja libertação emocional completa. Que a alma dos teus filhos seja restaurada. Que a alegria volte a fluir. Que a motivação se renove. Que o ânimo retorne como um rio de águas vivas. Que toda tristeza que não tem nome desapareça. Que toda angústia sem motivo perca o domínio. Que a paz de Cristo governe o coração e a mente. Senhor, levantamos um clamor por todos aqueles que têm sofrido perseguições nas redes sociais, nos bastidores, em rodas de conversas onde nem estão presentes. Quantas mentiras são ditas com aparência de verdade. Quantas difamações, acusações, críticas venenosas, alimentadas por inveja e por espíritos que se opõem ao avanço. Mas agora, em oração, declaramos: toda palavra lançada com o intuito de destruir reputações, manipular percepções, apagar chamados, seja anulada pelo sangue do Cordeiro. Que nenhuma fofoca prospere. Que nenhuma mentira se estabeleça.
Que cada palavra lançada como seta seja devolvida ao remetente. Que os muros de proteção espiritual se fortaleçam. Que o Senhor levante justiça, e que os frutos da verdade apareçam. Pai, oramos por todos que estão sendo bloqueados espiritualmente. Pessoas que tentam crescer, mas tudo trava. Que tentam empreender, mas algo sempre dá errado. Que se dedicam, mas nunca são reconhecidas. Que buscam, mas nada flui. Hoje nós entendemos, Senhor, que há resistências espirituais. Há laços de inveja, há redes de palavras negativas, há orações contrárias sendo feitas com aparência de zelo, mas motivadas por ego e ciúmes. E agora pedimos que todas essas amarras espirituais se rompam. Que toda oração contrária se cale. Que toda maldição lançada em secreto perca o poder. Que todo espírito que foi alimentado para bloquear avanço se enfraqueça, se desfaça, se retire. Que os caminhos sejam liberados. Que as portas sejam abertas com autoridade celestial. Senhor, muitos têm sofrido dentro do próprio lar. Inveja entre irmãos, falsidade entre cônjuges, bruxaria feita por parentes, mal olhado vindo de quem deveria proteger. Clamamos por libertação dentro da família. Que a tua presença invada os lares agora. Que toda a atmosfera carregada se limpe. Que os filhos sejam livres da contaminação espiritual. Que os pais sejam libertos da opressão. Que o casamento seja restaurado com a presença do teu Espírito. Que os vínculos sejam fortalecidos por laços de amor verdadeiro, e não por controle, manipulação, culpa ou possessividade. Que as maldições hereditárias sejam quebradas. Que toda palavra que acompanha a linhagem, como fracasso, traição, vício, enfermidade, miséria, seja anulada. Que a tua bênção passe a ser a herança. Senhor, oramos por discernimento no falar, porque muitas vezes o mal se alimenta daquilo que falamos. Quando reclamamos, quando murmuramos, quando confessamos derrota, abrimos portas. Dá-nos domínio da língua. Que saibamos declarar a tua palavra. Que ao invés de repetir o que o inimigo diz, declaremos as tuas promessas. Que haja sabedoria no conversar, prudência no aconselhar, silêncio santo diante do ataque, e voz profética diante da injustiça. Que nossa boca não seja usada por invejosos para arrancar de nós segredos, planos e vulnerabilidades. Que saibamos calar no tempo certo, falar no momento certo e sempre consagrar cada palavra ao teu Espírito. Deus de justiça, também clamamos por reversão de julgamentos errados. Quantos foram vistos como rebeldes quando apenas eram sinceros? Quantos foram acusados de orgulho quando apenas estavam sendo firmes? Quantos foram chamados de frios quando estavam apenas se protegendo? Mas tu vês a verdade. Por isso oramos, limpa os nomes dos teus filhos. Restaura reputações. Dá honra onde houve vergonha. Exalta os humilhados. E, se for necessário, fecha a boca de quem insiste em atacar. Que a tua justiça se manifeste com equilíbrio e misericórdia. Que os que foram feridos encontrem consolo. Que os que caluniaram sejam tratados. E que o teu nome seja glorificado na virada da situação. E Senhor, por fim, oramos por um revestimento total. Que os teus filhos não apenas se defendam dos ataques, mas que avancem com poder. Que sejam luz nos ambientes dominados por inveja. Que sejam paz onde há falsidade. Que sejam sal onde houve feitiçaria. Que carreguem uma unção tão forte que as trevas recuem ao simples toque, ao simples olhar, à simples presença. Que se levantem como atalaias em seus lares, como intercessores em suas cidades, como sentinelas nas brechas espirituais. Que não retrocedam. Que não se acovardem. Que não se silenciem diante da injustiça espiritual. Que sejam instrumentos da verdade, carregando o fogo do Espírito, e queimarão toda a obra das trevas que tentar se aproximar. Pai, damos sequência a essa oração com espírito de vigilância e autoridade, reconhecendo que as batalhas que enfrentamos não são carnais, mas sim espirituais. O inimigo tem se disfarçado de amigo, tem se infiltrado em círculos de confiança, tem lançado palavras que parecem inofensivas, mas carregam em si a raiz da destruição. Por isso, nos colocamos em oração diante de ti, clamando por discernimento aguçado,
por olhos espirituais abertos, por ouvidos atentos à tua voz, e por sensibilidade para identificar o veneno que vem escondido em pequenos gestos, em presentes contaminados, em conselhos manipuladores. Senhor, te pedimos, revela os disfarces. Mostra quem são aqueles que têm operado como instrumentos de inveja, de ciúme, de falsidade. Que nenhuma máscara permaneça. Que o Espírito da verdade venha agora e exponha o que está encoberto. Que os laços de alianças contaminadas sejam desfeitos. Que o emocional dos teus filhos não fique mais preso por culpa ou afeto a pessoas que são usadas para sabotar. Que o Senhor mesmo liberte corações de amizades tóxicas, relacionamentos de aparência, alianças construídas em bases que não vêm do céu. Que haja libertação de toda dependência emocional de quem planta a destruição com um sorriso no rosto. Nós oramos contra todo tipo de encantamento lançado contra os teus escolhidos. Contra toda oração feita em altares de engano, contra toda palavra dirigida ao mundo espiritual para desviar destinos, adoecer corpos, paralisar a mente ou confundir decisões. Senhor, toda vela acesa para causar tormento, toda oferenda feita para impedir uma promoção, toda invocação feita contra uma família, todo feitiço disfarçado de bênção seja agora desfeito. Que o fogo do céu consuma cada intento maligno. Que o sangue de Jesus anule toda assinatura espiritual feita sem o consentimento dos teus filhos. Que toda tentativa de manipular decisões através de bruxaria e encantamento seja quebrada pelo poder do teu nome. Senhor, muitos têm sido vítimas de olhares carregados de inveja. Olhares que sugam energia, que travam ideias, que contaminam atmosferas. São olhares que não elogiam com sinceridade, que não celebram o sucesso do outro, mas desejam secretamente sua queda. Oramos agora para que teus filhos sejam cercados com uma barreira de proteção. Que haja uma blindagem espiritual. Que o brilho do Senhor sobre eles seja tão forte que os olhos invejosos não suportem. Que o favor de Deus seja tão evidente, tão intenso, que nenhuma sombra de inveja consiga resistir à luz que emana da tua presença. E clamamos também contra todo espírito de sabotagem espiritual. Quantas vezes, Senhor, o teu povo se prepara, investe, ora, planeja, e quando chega o momento da colheita, algo acontece e tudo se perde. Essa sabotagem não vem do acaso, ela vem de ações dirigidas, muitas vezes alimentadas por inveja, por rituais, por desejos secretos de fracasso. Mas agora, em oração, nós quebramos todo o ciclo de sabotagem. Declaramos que a colheita será segura, que a provisão não será roubada, que os projetos não mais escorrerão pelas mãos, que cada porta aberta pelo Senhor permanecerá aberta, que os teus filhos não mais perderão o que é deles por direito. Deus de livramento, clamamos por cobertura divina sobre sonhos e planos, porque sabemos que há ataques que são direcionados não ao que já foi conquistado, mas ao que ainda está sendo gerado. Ataques contra o futuro, contra a visão, contra o propósito. Pessoas que zombam de ideias, que desmotivam com palavras sutis, que desencorajam com sarcasmo, tudo isso alimentado por inveja disfarçada. Mas nós, em teu nome, blindamos o futuro dos teus filhos. Declaramos que as sementes plantadas por fé germinarão, que os planos guiados por ti não serão abortados, que os sonhos nascidos no Espírito não serão sufocados por palavras humanas, que todo ataque àquilo que ainda está por vir seja frustrado no mundo espiritual. Senhor, pedimos proteção sobre a mente, porque muitos têm sido bombardeados com pensamentos que não são seus, dúvidas, medo, insegurança, confusão. São dardos inflamados que vêm como se fossem ideias próprias, mas são ataques mentais lançados com intenção de paralisar. Agora oramos por libertação na mente. Que haja clareza de pensamento. Que toda névoa espiritual se dissipe. Que o espírito de confusão perca o controle. Que a mente dos teus filhos seja alinhada com a mente de Cristo. Que o raciocínio flua. Que a memória se renove. Que a coragem volte. Que os pensamentos se tornem firmes na verdade da tua palavra. Oramos também contra a falsidade que se disfarça de espiritualidade. Quantos têm se aproximado com aparência de piedade, com discursos religiosos, com citações bíblicas, mas são lobos vestidos de ovelhas. São bocas cheias de veneno, são alianças que destroem, são lideranças que manipulam. Senhor, liberta o teu povo desse engano.
Dá discernimento para reconhecer os frutos e não se enganar pelas folhas. Que os olhos espirituais se abram. Que a tua luz revele quem verdadeiramente te serve. Que haja cura para quem foi ferido por líderes falsos. Que haja restauração para quem foi manipulado por vozes que não vinham do teu trono. Pai, oramos por força interior para resistir. Porque o maior efeito da inveja, da falsidade e da bruxaria nem sempre é externo. Às vezes, o maior dano é o cansaço espiritual. É a vontade de parar. É o sentimento de que nada vale a pena. É a sensação de estar sempre lutando e nunca vencendo. Por isso oramos, renova o ânimo. Tira o peso das costas. Restaura a chama no coração. Que os teus filhos se levantem com ousadia, com fé renovada, com esperança acesa. Que se recusem a desistir. Que avancem mesmo quando feridos. Que prossigam mesmo quando não entendem. Que permaneçam confiantes porque sabem que a justiça do Senhor não falha. Senhor, queremos te adorar em meio a tudo isso. Porque mesmo sendo atacados, seguimos te louvando. Mesmo sendo perseguidos, mantemos a fé. Mesmo sendo mal interpretados, não deixamos de te buscar. O Senhor é digno. A nossa confiança está em ti. Sabemos que os céus estão abertos. Que as tuas mãos não estão encolhidas. Que a resposta virá. Que a libertação chegará. Que a tua glória se manifestará em cada detalhe. E mesmo enquanto a batalha continua, já te agradecemos pela vitória que está decretada. Senhor, agradecemos profundamente pela tua presença que nos acompanha neste momento. Que a nossa fé seja fortalecida e que a certeza do teu cuidado nos encha de coragem para seguir firmes, sabendo que nunca estamos sozinhos. Que a tua luz continue a iluminar o nosso caminho e que o teu amor seja o alicerce inabalável de nossas vidas. Se essa oração tocou o seu coração, não deixe de se inscrever no canal para continuar recebendo palavras de esperança e proteção. Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam de uma palavra de fé e libertação, para que juntos possamos formar uma corrente de oração e bênçãos. Na tela agora, você pode encontrar 2 vídeos com mais orações poderosas que vão fortalecer sua caminhada espiritual. Aproveite este momento para renovar sua fé e se conectar ainda mais com o poder de Deus. Que a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado por estar conosco. Até a próxima oração, com Deus no coração e a esperança renovada.